Olá pessoal, eu sou o professor Diego e continuando nossos estudos sobre a camada de aplicação, hoje nós vamos iniciar aí a nossa aula sobre DNS. Nós vamos falar sobre o serviço de diretório da internet. O próximo tópico vai ser serviços fornecidos pelo DNS. Depois nós veremos visão geral do modo de funcionamento do DNS e vamos finalizar aí com registros e mensagens DNS. Iniciando, então, vamos tentar entender um pouco sobre a motivação por trás do protocolo DNS. Sabemos que nós, seres humanos, podemos ser identificados por diversas maneiras, né? Por exemplo, podemos ser identificados pelo nosso nome, né, que aparece em nossa certidão de nascimento, pelo número do CPF, da CNH, do RG. Então tem algumas formas aí que a gente pode ser identificado, né? Embora, né, cada um desses números possa ser usado para identificar uma pessoa em um dado contexto, né, um pode ser mais adequado que o outro. Dando aí um exemplo, né, se a gente chegar e falar sobre a Receita Federal, né, ela prefere utilizar o nosso CPF, que possui um tamanho fixo, ao nome que consta em nossa certidão de nascimento, tá? Mas seria estranho, né, se você chegasse para algum colega e ela dissesse assim: olá, conheça meu amigo, né? Esse aqui é o... e uma sequência de números, né? Isso, para nós, seres humanos, não é algo que seja assim interessante de se fazer, né? Porque é muito mais fácil guardar um nome do que uma sequência de números. Provavelmente, quem tivesse ouvindo aí uma apresentação como essa ficaria um tanto quanto confuso, né? Porque é algo que não é usual para nós seres humanos. Então, assim, levando, né, para os computadores, enquanto nós, seres humanos, né, temos diversas formas de identificação, os computadores também possuem formas diferentes, né? Se a gente pensar como nós utilizamos, né, os computadores, para nós é muito mais fácil lidar com nomes. Por isso que quando você vai acessar um site, né, você vai e digita uma sequência, né, de caracteres aqui que formam algum tipo de nome, que seja mais fácil de você poder entender e memorizar. Mas esse tipo de nome, né, esse tipo de identificação de um computador, ele fornece assim muito pouca informação. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, nesse nome aqui de domínio, eu posso entender que é um host, né, que está aí relacionado a algo do Brasil, né, pelo fato de ter aqui um .br, tá? Aqui pelo fato de ser um .org, eu entendo que pode ser alguma coisa, né, sobre alguma organização, mas assim, acredito que vocês compreendem que é muito pouco realmente essa informação, né, que esses nomes podem trazer para a gente, tá? Além disso, né, como nome de hospedeiro, eles podem consistir em caracteres alfanuméricos, né, e comprimento variável. Então seria difícil de ser processado por roteadores, tá? Por essas razões, hospedeiros também são identificados pelo que denominamos endereços IP, né? Então, quando nós falamos sobre endereço IP, nós estamos falando aqui sobre uma sequência numérica, né? Que para os computadores, como a sequência numérica é física, você tem regras para que aconteça essa atribuição de nome, né? Como vão se comportar essa sequência aqui numérica, né? Então, é muito mais fácil para os computadores utilizar números. Aí a gente cai aqui no impasse, né? Mas espera aí, se para a gente é interessante utilizar nomes e para o computador é interessante utilizar números, né? Como que a gente pode fazer para permitir que ambos, né, nessa relação tenhamos a melhor forma possível de gerenciar esse tipo de serviço, tá? Lembrando que o nome de domínio, né, ele também é conhecido como FQDN, né, que vem de Fully Qualified Domain Name, tá? O nome de domínio aí completamente qualificado ou o nome de domínio absoluto, tá? Então, quando a gente
olha, por exemplo, para um endereço como esse aqui, ó, né, para um nome de domínio como esse, então observe que no final aqui ele tem um ponto, tá? Esse ponto realmente ele faz parte aqui do FQDN. Quando a gente vai digitar, por exemplo, esse endereço em um navegador, nós não temos, né, aqui que digitar esse ponto, tá? Mas quando nós falamos de um domínio, né, da forma FQDN, né, que é um domínio completo, sim, ele possui esse ponto. Isso aqui, pessoal, é uma estrutura em árvore, tá? Uma árvore como se fosse de cabeça para baixo. Então nós temos o ponto principal em cima, tá? Que é o domínio raiz, que vai ser esse ponto. Aí eu tenho um domínio de alto nível, que seria esse ponto .com, né? Vocês devem ter percebido que vários sites terminam com ponto .com, né? Então posso considerar esse ponto .com como sendo o domínio de alto nível, né? O que vem aqui logo após o domínio raiz, tá? E ponto .com nós temos diversos identificadores que acompanham o ponto .com. Nesse caso é o exemplo.com, né? Mas poderia ser yahoo.com, poderia ser google.com, né? Então isso aqui nós vamos considerar como sendo um domínio de segundo nível, tá? Conforme está aqui. E geralmente esses sites costumam ter subdomínios, certo? E além do subdomínio eu posso ter aqui também um nome de host, tá? Esse nome de host poderia vir aqui, né? A gente poderia ficar sem esse subdomínio, é algo opcional, né? Então aqui eu tenho o nome de host, perfeito. Tenho aqui o subdomínio, domínio de segundo nível, né? Outros exemplos de FQDN poderíamos considerar como sendo aqui www.fsp.edu.br, né? Esse edu.br eu posso entender que é uma entidade ligada à educação, né? Que é sediada aí no Brasil. Temos aqui globo.com, esse web.mit.edu, né? Então, assim, são outros exemplos. Observe que quando eu falo de FQDN, eu tenho aqui o pontinho final, né? Que termina esse nome aqui de domínio, tá? Sobre o endereço IPv4, né, a gente não vai entrar aqui em detalhes, tá? A gente vai ver mais sobre esses endereços IP quando nós estudarmos a camada de rede. Mas só para poder compreender, para esse momento, né, para poder facilitar o entendimento do DNS, então quando você olha, por exemplo, o endereço IPv4, como esse aqui, né, observe que eu tenho pontos separando, né, cada uma dessas sequências de números. Então eu tenho aqui 4 octetos ou 4 bytes, tá? Então cada um desses aqui, octetos, né, cada um deles, ele pode ter um número variando de 0 a 255, né? Então observe que eu tenho algo muito bem estruturado. Então aqui é de 0 a 255, aqui mesma coisa, né? Parte do endereço aqui eu utilizo para identificar uma rede, parte do endereço eu utilizo para identificar um host, tá? Então assim, são algumas questões que a gente não vai se aprofundar muito, mas ao olhar isso aqui, né, com essas informações já consigo entender sobre o que se trata esse tipo de informação, tá? Ele é hierárquico, né? Então ao examiná-lo da esquerda aqui para a direita, obtemos gradativamente mais informações específicas, né, sobre onde o host está localizado na internet. E semelhante ao endereço postal, né, que você olha lá, por exemplo, o CEP, né, da sua casa. Então esse CEP ele inicia aqui com valor, né, que vai identificar, olha, qual estado, né, qual unidade federativa aqui do Brasil pertence, né? Então depois você vai ter aqui uma outra sequência do CEP que vai identificar em qual cidade, até outra parte do CEP que vai identificar qual rua está aquela residência, né, aquela empresa. Então o endereço IP ele vai nesse mesmo sentido. Então a gente consegue identificar sobre qual país está sendo utilizado, né, sobre qual organização está utilizando, somente aqui utilizando essa sequência numérica. Aí vem a dúvida, né? Poxa, se para nós humanos é interessante utilizar nomes, mas para os computadores é interessante utilizar o IP, como nós vamos relacionar, mapear o nome e endereço IP ou vice-versa, né? O nome com endereço ou endereço com nome. Como nós vamos fazer isso? Para isso que nós temos o DNS, ok?
Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre serviços fornecidos pelo DNS. Até mais!